Olá, tudo bem com você? Nós vamos estudar nossa quarta unidade, questões do cotidiano. Quem somos nós? As religiões proporcionam um caminho no processo de humanização. Quando indagamos sobre o que é o ser humano, sobre o sentido do nascer, do viver, da vida ou mesmo da morte, muitas são as formas explicativas que se apresentam a respeito do tema. O que é o ser humano? Quem somos nós? Cada cultura, cada saber e cada pessoa procura dar-lhe uma resposta. Ninguém melhor do que Pascal para expressar o ser complexo que somos. O que é o ser humano? Um nada diante do infinito e um tudo diante do nada. Um elo entre o nada e o tudo, mas incapaz de ver o nada de onde é tirado e o infinito para onde é engolido. No primeiro ponto, vamos trabalhar a participação das diversas culturas na formação da população brasileira. Diversas culturas e grupos étnicos participaram da formação da população brasileira, num longo período e processo de miscigenação. Desde sua descoberta, o território brasileiro tornou-se palco para o encontro de três amplas tradições culturais: a ameríndia, a europeia e a africana. No segundo ponto, vamos trabalhar sobre as contribuições das diversas culturas na formação da religiosidade. O cristianismo contribuiu na formação da identidade religiosa brasileira. Se deu desde o tempo colonial e do império, seja entrando pelas missões, penetrando através da igreja institucional, seja pelas devoções dos santos, penetrando através da religiosidade popular. Os povos indígenas e os povos negros, a eles eram impostas, nesse período, se adequarem e frequentarem os rituais católicos. No entanto, sabemos que essa tentativa forçada de aculturação também encontrou sua resistência, resultando em práticas que tendiam a conciliar os princípios das tradições culturais religiosas dos povos dominados e subjugados com a da doutrina religiosa e cultural que lhes eram impostas, e foi de forma criativa, através do sincretismo religioso. No terceiro ponto, vamos trabalhar da diversidade cultural à pluralidade religiosa. A pluralidade religiosa amplia nossa percepção da diversidade religiosa ao considerar que, numa postura inclusiva, o outro é importante, mesmo que distinto e diferente, de um ponto de vista religioso. A partir dessa percepção, considera-se que todas as religiões de uma determinada realidade social devam ser valorizadas, pois são dotadas de significado. No quarto ponto, da pluralidade religiosa ao diálogo entre as cosmovisões religiosas. Haverá espaço para o diálogo entre as diversas cosmovisões religiosas na atualidade? É possível promover a paz entre as religiões na atualidade? Como se promove o diálogo interreligioso na atualidade, de forma a respeitar as diferenças entre as religiões? Estas, entre outras, são algumas das provocações que merecem atenção em relação às questões que envolvem o nosso cotidiano. No quinto ponto, vamos falar do diálogo interreligioso no percurso da paz. O diálogo interreligioso é uma atitude importante porque educa as pessoas a ampliar suas percepções, no mínimo, levando-as a descobertas incríveis no conhecimento, tanto dos outros como de si mesmos. Sabemos que essa atitude não é um exercício fácil. Ela pressupõe de cada qual interesse e determinação. Escutar, falar, compartilhar, ponderar, discernir e decidir juntos. E no sexto ponto, para uma mística do diálogo que promove a paz. Como promover uma educação que suscite a cultura da paz, da não violência em cada ambiente humano?
uma educação ou cultura que supere os preconceitos em relação à prática religiosa do outro, na humildade em respeitar o sagrado contido na expressão religiosa do outro, diferente, e promover o caminho da paz, poderíamos pensar numa mística do diálogo capaz de produzir essa paz tão necessária e almejada entre as religiões? E assim, nós concluímos essa nossa quarta unidade, ao estudarmos as questões do nosso cotidiano. Aproveite o estudo e vamos em frente. Um grande abraço.